TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. Olá, amigas e amigos do programa Em Evidência na TV. É uma alegria estar aqui com você e hoje com uma convidada especial. Mas antes, peço para você nos acompanhe pelos canais 24 e 524 da Claro Net. Lembrando também dos nossos apoiadores: CDP Consultoria de Direito Público, Sicoob Crédito Capital, mais que uma escolha financeira, Kaisermac Equipamentos, mais da metade dos municípios do estado optam pela Kaisermac. Bem, hoje nós estamos então recebendo aqui no programa Em Evidência na TV a doutora Lilian Azevedo, que é presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais. E ela está nos visitando aqui no estado do Rio Grande do Sul. Ela que é especialista em direito municipal e processual, baiana de Cachoeira, ingressou no curso de Direito na Universidade de Salvador em 1996, possui vasta experiência no terceiro setor e há 12 anos é procuradora do município de Salvador. Foi coordenadora das representações na Procuradoria-Geral do município de Salvador, foi secretária municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza de 2017 a 2019, integra o Comitê de Combate ao Racismo Institucional da Prefeitura de Salvador desde 2016 e a Comissão Especial de Direito do Terceiro Setor da OAB de Bahia e da OAB de São Paulo. Atuou como vice-presidente da INPM entre 2021 e 2023 e em 2022, durante o mês de julho, assumiu a presidência da instituição quando se comemora o Julho das Pretas. Sob a liderança da doutora Lilian Azevedo, a INPM organizou ações para reforçar a importância da data e a necessidade do empoderamento das mulheres no ambiente de trabalho e na sociedade. Neste ano, doutora Lilian foi eleita presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, sendo a terceira mulher a comandar a ANPM e a primeira mulher negra a assumir o cargo em 25 anos de instituição. Doutora Lilian, seja muito bem-vinda mais uma vez. É uma honra lhe receber aqui, lhe ter no nosso estado, lhe ter em Porto Alegre, receber aqui uma liderança feminina no meio jurídico, no meio político, no meio social. Seja muito bem-vinda. É muito grata, olá a todos e todas que estão nos assistindo. Eu quero inicialmente agradecer, pela honra de estar nesse espaço. Na verdade, a honra é minha. Muito obrigada, Andréa, pelo seu afeto, pelas saudações iniciais. Obrigada a toda a equipe, que desde o início eu vejo todo um acolhimento aí desse programa em evidência, que eu gosto sempre de ressaltar a importância hoje em dia da informação, da informação que transforma, que traz uma função social aos nossos espaços. Então, eu quero, de início, dizer da importância desse espaço e agradecer por estar aqui hoje. Muito bem. E, doutora Lilian, hoje nós temos uma diretoria da Associação Nacional de Procuradores Municipais composta por uma presidente e uma vice-presidente. São duas mulheres que estão aí à frente do comando dessa instituição. Qual a simbologia na escolha de duas mulheres para estarem à frente? Você vê como é isso, é interessante, Andréa? Porque a gente está em pleno século XXI, Nós vemos, pelo menos, principalmente aqui na minha carreira de advocacia pública municipal, nós mulheres somos a maioria, Mas ainda é uma novidade você ter nesse espaço de poder na presidência, diga-se de passagem, de uma instituição que tem 25 anos, a primeira vez que duas mulheres estão na liderança. E qual a simbologia disso? A simbologia disso porque a INPM começa a fazer o seu dever de casa, que é dar exemplo, porque é muito difícil a gente estar falando tanto de políticas públicas, principalmente na nossa cidade, se a gente também não se revisita e não começa a demonstrar com ações práticas a importância da diversidade e, com certeza, da liderança feminina nesses espaços. Então, eu acho que a INPM aí, ela começa a fazer esse bom trabalho de convocar as instituições para que, de fato, insiram cada vez mais as mulheres no espaço de poder.
Parabéns, gostei muito de fazer a lição de casa, porque infelizmente ainda precisamos registrar, né? Porque se fosse 2 homens, nós não diríamos por que 2 homens à frente da instituição, né? Mas parabéns aí pelo tema de casa. E doutor, e na sua opinião, qual a forma mais eficaz então de se promover a igualdade de gênero, né, no ambiente de trabalho, a equidade no ambiente de trabalho? Pois é, acho que puxando um gancho do que a gente já estava trazendo, sim, a gente hoje fala muito sobre machismo estrutural, racismo estrutural, enfim, né, dos problemas estruturais do nosso país. Mas eu acho que está na hora da gente falar um pouco sobre a responsabilidade institucional. Ao lado de qualquer combate a problemas estruturais, nós temos que ter a responsabilidade. Eu sempre gosto de trazer que eu não estou aqui procurando culpados, né? A gente não está aqui falando de culpa. Muita gente, mas eu nunca fiz isso, eu não faço isso, eu não sou uma pessoa, por exemplo, machista, eu respeito as mulheres. A questão não é essa, a gente não está falando sobre o aspecto subjetivo. Até mesmo quando a gente fala do aspecto subjetivo, do aspecto intencional, a gente está falando de quê? A gente está falando de criminalização, a gente está falando de crime, né? Nós temos aí o nosso Código Penal, nosso ordenamento jurídico, que pune, né, as condutas infratoras. Não é sobre isso. Eu estou falando sobre responsabilidade, porque ainda assim que você, como um indivíduo, não reproduza isso, a gente está falando de instituições que reproduzem. E essa instituição reproduz quando você não vê, por exemplo, as mulheres, as pessoas vulnerabilizadas nesses espaços de poder. Então, falando na ideia de institucionalização, é necessário que as entidades, que as empresas, enfim, que o poder público, ou seja, que nossa sociedade, que as instituições que reproduzem essas mazelas, elas mesmas têm que começar a ter uma política interna de responsabilização e de querer mudar esse quadro. Então, eu acho que um dos caminhos, porque é um problema complexo, então não é um único caminho, mas um dos caminhos que eu defendo é quando a gente traz o problema para a mesa e institucionaliza práticas e culturas que vão mudando essa questão, que ainda é uma questão presente e vergonhosa em nosso país. E a questão da igualdade racial? A associação, ela criou o Prêmio Esperança Garcia. Fala um pouquinho para nós quais são as expectativas para essa 3ª edição do prêmio. Pois eu estive recentemente, inclusive, em um lançamento de um programa muito importante da Advocacia Geral da União, que é o Programa Esperança Garcia. E eu tive ali a oportunidade de dizer que, pelo menos no âmbito da advocacia pública, sobretudo, nós da NPM fomos pioneiros em trazer o nome de Esperança Garcia. E até para a gente começar cada vez mais a socializar isso, bom, quem foi Esperança Garcia, né? Esperança Garcia foi uma mulher escravizada, e eu gosto sempre de aproveitar os espaços para ensinar. Ela não é uma mulher escrava, porque ninguém nasce escravo ou escravo, né? Todos nós somos seres humanos com direitos, até dignidade, mas foi uma mulher que foi escravizada, e ela ali, né, como nesse contexto que ela estava ali em Piauí, ela escreve uma carta ao governador do Piauí, da época, e no momento que as mulheres, seja elas de qualquer cor, não teria sequer o direito de ser alfabetizada. E ela aí já rompe, já mostra, né, essa ideia de ruptura naquele momento, quando ela escreve uma carta para o governador, não contra a questão da escravidão da época, não. Ela queria que a lei da época fosse cumprida, porque ela começou a perceber que situações de tortura a mulheres grávidas, ou situações de mulheres que eram afastadas de seus companheiros, ou seja, normas que existiam no local onde validava a escravidão, mas validava respeitando determinadas regras, e ela escreve essa carta denunciando. E aí, muito tempo depois, a OAB primeiro de Piauí reconhece essa carta como uma primeira petição com características da advocacia e a reconhece como a primeira advogada. Depois vem a NPM, resgata essa história com a premiação Esperança Garcia. Agora a OAB Nacional reconhece ela como advogada. E o que é nosso prêmio? Nosso prêmio nada mais é da ideia de, além de propagar essa história, propagar essa boa prática de promoção de igualdade racial em nossas cidades. E aí a NPM inova, trazendo essa premiação para enaltecer
trabalhos de procuradores e procuradoras que venham de alguma forma, ter tido uma prática. Por exemplo, nós tivemos uma prática onde a gente percebia que mesmo com a política de cotas em alguns municípios, simplesmente quando você fazia o concurso, as pessoas que vinham não espelhavam o fenótipo da população negra, elas não conseguiam acessar. E aí um procurador, junto com a equipe, ele percebeu que a maneira que o edital era escrito, ele tinha ainda contextos raciais que traziam uma trava. Então ele consegue, através de um parecer dele, mudar essa realidade e a partir dali a política de igualdade racial de fato acontece. Então a gente nessa premiação, a gente premia tanto o colega que foi autor desse parecer, dessa boa prática, como o município que começa a demonstrar na prática como promover a igualdade racial. Então a gente tem uma grande expectativa, ao mesmo tempo que a gente sabe que é uma iniciativa bastante importante e louvável, a gente também percebe a ausência, né, muitas vezes de boas práticas, mas como isso vem incentivando os municípios a dizer, olha, próximo ano eu vou concorrer à Esperança Garcia. Eu comecei aqui a fazer um trabalho interno, porque nossa ideia é essa, é motivar, é mostrar que nós, procuradores, temos também esse compromisso. E aproveitando, doutora, são duas bandeiras muito fortes, né? O fortalecimento da mulher, o fortalecimento feminino, trazendo aí a equidade, a paridade e também a questão da igualdade racial. Como então que a advocacia pública, que já vem no contexto da resposta, como que a advocacia pública pode transformar essa realidade brasileira, né? E falando um pouquinho também desse papel do procurador, da procuradora, que às vezes a sociedade não tem o conhecimento do que faz na realidade um procurador e uma procuradora. E vendo essa questão toda hoje que a Associação Nacional está focada, né, da igualdade racial, do fortalecimento da mulher. Foi excelente essa sua pergunta, porque eu vou dividir ela em duas questões que a gente precisa entender. Primeiro, uma lógica que eu gosto de dizer, de uma lógica da encruzilhada. O que é a lógica da encruzilhada? Eu uso esse nome de propósito mesmo, porque outra questão que a gente traz é que as religiões, por exemplo, de matriz africana, a gente sempre acaba, de uma certa forma, demonizando. E nós estamos aqui no campo das políticas públicas. Eu, como procuradora, eu tenho que atender às diversas demandas da minha sociedade. Então, o que é a lógica da encruzilhada? Quando a gente fala aqui da questão de gênero, da questão de raça, a gente não está se limitando a essa questão. A gente nessa encruzilhada existem várias questões que precisam ser mudadas no nosso país. Existe a questão da educação, existe a questão da saúde, da assistência, existem vários temas e todos comportam um olhar desse procurador e dessa procuradora. Mas, afinal de contas, o que é que faz o procurador? Porque a gente tem que entender qual é o contexto, né? A gente fala muito da União, a gente fala muito dos estados e a gente fala dos municípios, mas a gente tem que entender, e tem uma frase, né, que é bem batida, que a vida acontece na cidade, mas a gente tem que entender o simbolismo dessa frase, porque nossos amores, nossas dores, nossos sonhos, eles acontecem em um local, em um chão, e esse chão é bem simbolizado na cidade. E esse gestor público, né, esse prefeito, essa prefeita, né, essa equipe que vai cuidar dessa cidade, ela precisa cuidar, realizar as promessas de campanha, as promessas de políticas públicas, mas precisa fazer isso de uma maneira segura. E o que é a maneira segura? É quando a gente tem o caminho jurídico, o caminho onde você pensa não só numa lógica de lei, da legalidade, a gente já ultrapassou isso. Hoje a lógica é de juridicidade. O que é a lógica de juridicidade? A lógica onde a gente busca a lei, ok? Mas a gente procura que essa lei esteja alinhada ao interesse público e alinhada a nortes maiores, que é a dignidade da pessoa humana. Afinal de contas, no final, a gente tem que trazer qualidade de vida para as nossas cidades. Mas já pensou que desafio do prefeito e da prefeita de fazer isso? Alguém precisa dar o norte, alguém precisa mostrar o caminho. E aí que entra o papel do procurador e da procuradora. É para dar esse chão a esse gestor que precisa sim cumprir as políticas públicas, que precisa transformar nossas cidades. Mas ele precisa fazer isso com um grande auxiliar, um grande olhar. E não é um olhar punidor, não é um olhar que busca enquadrá-lo, pelo contrário, é um olhar que busca cada vez mais ampliar a ação desse prefeito e dessa prefeita, seja orientando ele, seja na área judicial o defendendo ou vendo a melhor prática, ou seja também inovando,
porque cada vez mais os procuradores e as procuradoras, eles são chamados a entender os problemas complexos da nossa cidade para ajudar o prefeito, dentro desse arcabouço jurídico, a inovar, porque afinal de contas nós queremos avançar, mas você tem que avançar e ao mesmo tempo ter segurança, porque nós procuradores estamos aqui para uma política de Estado, ou seja, para uma política permanente, de permanência e de crescimento, e não para uma política pública de ocasião, que muitas vezes é muito bom, mas que com o tempo a gente vê que não foram as decisões mais certas. Muito bem. E doutora, e nesses últimos anos, com relação às cotas, né, esses 11 anos aí da política das cotas no Brasil, o que a senhora tem a nos falar? Quais foram avanços? Qual a sua opinião sobre isso? No que diz respeito às cotas, primeiro que a gente tem que entender que as cotas é uma política de reparação, né? Eu gosto sempre de lembrar que quando a gente fala de cotas, a gente não está falando aqui de esmola, a gente não está falando aqui de uma ideia assistencialista. Quando a gente vê, e isso é o IBGE que está dizendo, a gente está falando em dados concretos, a população negra, que é composta por pessoas pretas e pessoas pardas, essa é a população negra, ela equivale a mais de 50% da população do nosso país. Então não tem como você pensar em atender o interesse de uma população se você não pensa nessa população como um todo, ainda mais a maioria dessa população. Então, hoje em dia, isso é evidente. Você percebe que nos espaços de poder, nos meios televisivos, no cinema, na questão jurídica, ou seja, em diversos espaços, qual é a cor que tem uma predominância. Então, eu gosto muito, Andréa, de trazer a diferença, que é muito importante, e aí eu falo agora muito para a população branca, que existe uma diferença entre ser branco e o pacto da branquitude. São coisas totalmente diferentes. Uma pessoa negra, inclusive, pode reproduzir o racismo. Há uma diferença. O pacto da branquitude é quando você acha que tudo que há de melhor, que tudo que há de especial, apenas está em um universo de cor da sociedade. Como também tem várias pessoas brancas aliadas, pessoas brancas que entenderam que é dignificar a pessoa humana e que estão ali, junto com a população negra, querendo mudar esse contexto. Então, as cotas, elas são muito importantes, essa discussão, como uma discussão de política pública. E é nesse lugar que eu me encontro, não só como uma mulher negra, mas como uma mulher negra que está na advocacia pública municipal, querendo com demais colegas e com a NPM, principalmente, em cada vez mais avançar em políticas públicas também antirracistas. Parabéns, doutora, porque isso até posso dizer que é uma inovação estar se tratando de temas como esses, né? Mas nós vamos agora para um breve intervalo, lembrando, para que você possa estar nos acompanhando sempre pelo canal 24 e 524 da Claronet. E se inscreva lá no nosso canal do YouTube Revista em Evidência. Mais uma vez, trazendo os nossos apoiadores. CDP Consultoria de Direito Público, Sicoob Crédito Capital, mais que uma escolha financeira, e Kaisermark Equipamentos, mais da metade dos municípios do estado optam pela Kaisermark. Fique aí conosco, já retornamos. Em Evidência na TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. Precisando de peças de reposição para maquinário de terraplanagem e manutenção de rodovias? Atendendo construtoras e mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul, a Kaisermark é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado, minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos. Conheça nossas soluções personalizadas. Acesse kaisermark.com.br para mais informações. Kaisermark, parceria estratégica em peças de reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários. Em Evidência na TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. Retornamos com o programa Em Evidência na TV, hoje com a presença da doutora Lilian Azevedo, procuradora de Salvador e presidente nacional
da Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Doutora Lília, tu falas muito em propósito dos procuradores. Nós sabemos que os procuradores têm suas atribuições, têm suas funções, né? E falava agora, no final do último bloco, sobre a responsabilidade do procurador em estar tratando pautas importantes e sociais. Mas qual é o propósito, então, do advogado público, do procurador e da procuradora municipal? É bem interessante essa sua pergunta, Andréa, porque esse propósito, né, enfim, que é algo às vezes posto como subjetivo, mas que foi me transformando na caminhada, né? Eu tenho aí 12 anos na Procuradoria de Salvador, mas eu já estive em outros espaços, a exemplo da Procuradoria de Aracaju, e nessa caminhada eu pude ser procuradora, eu pude me afastar para ser secretária, para ser gestora, eu pude participar de conselhos de políticas públicas. E aí, em todos esses passos, principalmente do município, eu fui percebendo que para que esse município realmente avance, ele precisa aprofundar em direitos fundamentais. E para esse município aprofundar em direitos fundamentais, ele precisa desse agente que é meio para que esse direito fundamental aconteça. A senhora também esteve defensora pública por um período, né? Estive defensora em Sergipe. E aí a gente percebe, principalmente quando você vê o trabalho da Defensoria, do Judiciário, do Ministério Público, perceba que muitas vezes o Tribunal de Contas, todo esse sistema de justiça, muitas vezes ele acontece a nível de município, como quando a gente fala no popular, o leite já está derramado. Então, alguma violação de direitos humanos aconteceu e por isso você provoca o Poder Judiciário, por isso o Ministério Público tem que entrar, né? Então, esse não é o ideal do sistema. O ideal é que o sistema funcione. E para o sistema funcionar, as políticas públicas propostas pela Prefeitura, elas precisam acontecer, mas elas precisam acontecer com norte, com sentido, com propósito, né? E quem pode dar esse norte, esse sentido, esse propósito, são os procuradores e as procuradoras que atuam nesse contexto, porque é eles que vão ver naquele emaranhado de projetos, né, e emaranhado de situações da política pública, quais são os melhores caminhos para que, de fato, aquela política pública aconteça e transforme as nossas cidades, né? Então, às vezes, por mais que a gente veja só a questão concreta, ou seja, a UPA, a escola, a creche, a gente tem que entender que para aquilo acontecer, toda uma caminhada processual, ela resulta naquele resultado, ela resulta naquela finalidade. E para que aquela finalidade aconteça, nós precisamos sim ter procuradores e procuradoras comprometidas. Então, a partir do momento que isso virou a chave para mim, e hoje eu posso estar nesse espaço da Associação Nacional, eu faço questão de estar mostrando que a importância dos procuradores e procuradoras vai para além apenas de uma pauta de carreira. É porque ele é a advocacia pública municipal que está ali como instrumento para transformar nossas cidades. E é um cargo, né, que às vezes a sociedade, infelizmente, não tem essa ampla informação do papel mesmo e do propósito do procurador e o quanto o procurador e a procuradora estão envolvidos na creche, estão envolvidas na escola, no parque, o quanto é importante a presença do procurador. Doutora Lília, a Associação Nacional de Procuradores Municipais completou 25 anos agora, dia 10 de setembro. E a senhora transferiu o seu gabinete, transferiu a Associação Nacional de forma simbólica aqui para Porto Alegre, para a Associação dos Procuradores Municipais aqui da capital. Nos fala um pouco da sua agenda, recebeu colegas, visitou outros, né? Teve algumas visitas importantes, algumas entrevistas aí para a nossa imprensa. Nos fala um pouquinho da sua agenda e a sua percepção de tudo isso. Primeiro, realmente
fizemos aí 25 anos com muito orgulho. No dia 10 de setembro, foi um domingo, né? Eu fiz lá um brinde simbólico na sede da NPM, que é em Brasília, e ali anunciei essa transferência simbólica aqui para a cidade de Porto Alegre, né? Para a cidade do nascedouro da ideia da NPM. E falando inicialmente dessa simbologia, eu quis, dentre outras coisas, expressar gratidão. Porque quando a gente fala 25 anos de existência, né? Para esses 25 anos terem existido, alguém se juntou, alguém idealizou, alguém sonhou. Hoje a gente sabe que o projeto deu certo, mas aqueles idealistas não sabiam, mas acreditaram. Então eu quis, como uma expressão de gratidão, voltar à origem para mostrar, né, que demos certo, estamos dando certo, e trazer esse sentimento mesmo de generosidade, de gratidão para essa terra, né, onde tudo começou. E aqui está sendo muito interessante, estou tendo agendas do dia a dia da NPM, tive reuniões com a diretoria financeira, tive reuniões sobre o nosso congresso, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso que eu acho importante, mas também visitei, por exemplo, a presidente do tribunal, a desembargadora Iris, que é a primeira presidente mulher do tribunal. Você vê como essa situação vai casando com os próprios propósitos da NPM. Fiz visitas institucionais a Caxias do Sul, onde fui recebida de maneira calorosa, e ali estive com o presidente da associação de lá, doutor Estevão, e pude ver também o prefeito, a parceria dele, o comprometimento dele com a própria advocacia pública municipal, e como a gente, além de visitar esses espaços para tratar de temas técnicos, mas eu acho que fica aqui, para mim, principalmente, a ideia da gente humanizar o nosso trabalho, porque é nessa troca, é nessa conversa com cada colega, com cada autoridade, né, que a gente vai crescendo como instituição, como a NPM, e deixando a nossa marca onde a gente passa. E também a senhora deu entrevista para a fronteira oeste, para a Uruguaiana também. A senhora e o doutor Armando, né, deram entrevista, ou seja, a senhora está na capital, está na Serra, está na fronteira oeste e vai estar ainda na sua agenda até o final da semana por outros espaços, né? E é importante que você trouxe, né? Você trouxe aí o nome, né, do presidente Armando, que é o presidente dessa associação de Porto Alegre, quem foi responsável pela minha agenda. E eu realmente deleguei, disse, Armando, fica com você a agenda, e eu estou surpreendida, porque é isso, porque você consegue fazer entrevistas, como eu trouxe aqui hoje, aqui nessa edição aqui da Evidência, mas também em outros espaços de comunicação, e é importante cada vez mais a gente divulgar qual é o papel dos procuradores e procuradoras, mas você consegue também fazer visitas a autoridades, a colegas, enfim, você faz um mix de várias atividades mostrando que o papel da NPM é esse papel realmente sistêmico. A gente não se limita em um só papel, porque os procuradores e as procuradoras, para dar conta dos problemas complexos que nós temos em nossas cidades, eles precisam ter um olhar sistêmico, um olhar que vai para além do direito. Então, eu acho que essa agenda aqui na NPM bem mostra nossas marcas e bem convida outras instituições que não necessariamente a NPM a cada vez mais nos interligarmos e, de fato, ir transformando o nosso país. E, doutora Lília, e quais têm sido as pautas parlamentares no momento que a associação está pleiteando e está defendendo, está envolvida? Nós temos várias pautas, né? Eu vou citar algumas aqui e eu acho que uma vale a pena aprofundar um pouco. Nós estamos aí, tive uma reunião recente, né, sobre a reforma tributária, que é um tema que vem aí trazendo a reflexão de todo o país, está no Senado. Então, a NPM participou recentemente no CNJ, eu posso até detalhar depois, se der tempo, mas nós temos a pauta da PEC 82, que trata da autonomia da advocacia pública como um todo, da União, dos estados e municípios, da importância desse procurador, dessa procuradora estar ali ao lado da gestão, mas também ter autonomia para estar trabalhando. Nós tivemos um seminário muito importante recentemente em São Luís, com apoio inclusive de doutor Armando, e tantas outras pautas. Mas tem uma pauta que eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco, que é uma PEC muito interessante para a nossa carreira, que é a PEC 28, que a gente vem acompanhando, e hoje ela está no Senado. Então, só
tentando explicar um pouco o contexto dessa PEC. A nossa Constituição Federal, ela traz ali a importância, né, de todo o sistema de justiça e traz também a advocacia, principalmente também a pública, como função essencial à justiça. E o STF já vem em diversos julgados, vou citar aqui a tese 510, demonstrando que a advocacia pública municipal também é uma função essencial à justiça, por tudo isso que eu trouxe aqui, né, por esse nosso papel de efetivar direitos fundamentais na cidade. E que não há diferenciação entre a advocacia pública da União, do Estado e do município. E a gente tinha uma PEC histórica, né? Uma PEC, para quem não sabe, é uma proposta de emenda à Constituição, a nossa lei maior. E a gente tinha uma PEC histórica, que era a PEC 17, que trazia a questão de você, de forma expressa, colocar a Procuradoria Municipal ali em um determinado artigo, que é 132 da Constituição, para deixar a regra do jogo bem redonda. E foi anos e anos e anos, né? Nesses 25 anos, a gente trabalhando essa questão, mas aí é o que é interessante da importância da Associação Nacional, porque ao lado da questão técnica, a gente também trabalha com a questão política, né? Afinal de contas, nós somos homens e mulheres políticos que vamos aqui ou ali vendo o que é melhor para o nosso país. E depois dessa caminhada, a gente percebeu que, ao mesmo tempo, a gente tinha cada dia mais reafirmar a importância da advocacia pública municipal, mas a gente também tinha que entender o contexto que nós estamos. E o contexto que nós estamos é de 5.568 municípios. Municípios esses que têm realidades diversas e composições diversas. E que, diante disso, a gente precisou conversar, principalmente com a OAB Nacional. Afinal de contas, a gente está falando aqui da advocacia, nós somos advogados públicos, né? Mas nós temos a OAB que trata de todos os advogados. E ali, naquele contexto, nós percebemos que seria um grande momento da advocacia pública municipal avançar, fazendo uma composição. E aí veio a PEC 28, que, bem objetivamente, pretende inserir, né, a advocacia pública municipal de forma expressa na Constituição, pretende garantir que todos os municípios, seja qual for, onde haja um procurador, uma procuradora, estejam assegurados e pretende trazer uma ideia de corte populacional, onde os municípios acima de 60 mil haveriam obrigatoriedade, né, na implantação de procuradoria. Isso é importante, porque isso é um avanço, né, você começa cada vez mais a avançar, e que os abaixo desse percentual de 60 mil, desse número de 60 mil, haveria uma faculdade do prefeito, do gestor, em avaliar se seria o caso de colocar procuradoria ou não. E às vezes se estranha, né? Você pensa, poxa, mas isso não seria um retrocesso? Não, pelo contrário. A gente tem cada vez mais, Andréa, e a gente fala isso, tem sido um tema, inclusive, recorrente no direito, que é o direito dialógico, que é o direito consensual. É o direito que ele apenas não se impõe, ele tenta cada vez mais normatizar, mas ele percebe qual é o seu contexto. E o que a gente percebeu? Que esse gestor também municipal, ele também precisa ser protegido. Ele também precisa avaliar, conforme o seu município, qual é o melhor, né, arranjo político. Eu, como presidente da Associação Nacional, sempre vou defender que o melhor caminho é a implantação da advocacia pública municipal, por tudo que é dito aqui, mas a gente também não pode fechar os olhos para essas outras realidades, e a gente tem que saber fazer a boa política. Então a PEC 28 veio desse acordo, né, dessa composição. Hoje ela está no Senado, ela está tramitando, a gente vem acompanhando, né, para ver como é que vai ser a tramitação, mas é importante que a gente reflita e perceba e vá avançando na medida do que a gente pode avançar e com a nossa bandeira, mas atento a escutar outros atores que também são importantes nas políticas públicas municipais do nosso país. Até porque, né, cada município com a sua realidade. Cada município com seu número de habitantes e com as suas condições, né, doutora? E tem que ter essa sensibilidade, né, para poder fazer o melhor para o que resulta o trabalho do procurador, né, que está atendendo ali também os anseios da comunidade. Doutora, de 5 a 8 de novembro, então, acontece o Congresso Brasileiro de Procuradoras e Procuradores Municipais aqui em Porto Alegre e comemorando também os 25 anos aí da Associação Nacional. Fale um pouquinho desse congresso. Eu sei que é um congresso extraordinário que trata de temas que vêm ao encontro de todas as realidades municipais, né?
Primeiro eu quero, parabenizar. Hoje eu estava tendo, logo cedo, uma reunião com a doutora Vanessa, que é minha colega, e é uma das que está à frente, organizando com todo detalhe, carinho, assim como a doutora Cristiane Nery, que foi presidente da NPM, também está aqui, juntamente com o nosso líder maior, que é doutor Armando, né? Então, a Associação de Porto Alegre está, juntamente com essa parceria com a escola daqui de Porto Alegre, de Direito Municipal, e juntamente com a NPM, fazendo esse que eu chamo do ponto alto da nossa festa de celebração dos 25 anos. E foi uma coincidência ser em Porto Alegre, mas eu, como não acredito em coincidências, né, no meu aspecto espiritual, eu acredito que foi essa reunião, né, de você ter esse encontro com o início, né, de você perceber onde tudo começou, você está comemorando esses 25 anos. Então, nós teremos esse congresso, né, que é de 5 a 9 de novembro, como você trouxe. É um congresso onde tem a proposta de trazer temas relevantes, não só jurídicos, né, temas que são importantes para o desenvolvimento das nossas cidades, com palestrantes de todo o Brasil, com a palestra de abertura internacional, inclusive, com colegas também de vários cantos do país e com até pessoas que não são nem procuradoras, mas que estão procurando a NPM, solicitando, querendo saber como é que se faz a inscrição, além de uma programação cultural própria aqui das Terras Gaúchas. Enfim, um congresso que está aí maravilhoso, que vale muito a pena, porque esse momento da gente estar pensando nossa cidade, da gente estar confraternizando uns com os outros, trocando boas informações e, com isso, seguir avançando juntamente aí com os procuradores e procuradoras de todo o país. Bem, nós vamos para mais um intervalo. Continue nos acompanhando pelos canais 24 e 524 da Claronet e os nossos apoiadores, CDP Consultoria de Direito Público, Cicobi Crédito Capital, mais do que uma escolha financeira, Kaisermac Equipamentos, mais da metade dos municípios do estado optam pela Kaisermac. Continue nos acompanhando e já retornamos. Evidência na TV, o programa da revista Evidência na RDC TV. Precisando de peças de reposição para maquinário de terraplanagem e manutenção de rodovias? Atendendo construtoras e mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul, a Kaisermac é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado, minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos. Conheça nossas soluções personalizadas. Acesse kaisermac.com.br para mais informações. Kaisermac, parceria estratégica em peças de reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários. Evidência na TV, o programa da revista Evidência na RDC TV. Retornamos com o programa Em Evidência na TV, lembrando de você nos acompanhar e se inscrever no nosso canal Revista Em Evidência. Hoje, recebendo aqui a doutora Lília Azevedo, que é presidente da Associação Nacional de Procuradores Municipais. Doutora Lília, né, como nós falamos no início do programa, infelizmente, ainda precisamos reforçar uma mulher na presidência, 2 mulheres comandando presidente e vice-presidente. Mas ainda há essa importância e relevante para nós estarmos ressaltando para que mais mulheres venham, então, a ocupar esses espaços. E daí eu lhe pergunto, na sua opinião, com relação à representação feminina no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Do seu entendimento, o presidente Lula irá indicar outra mulher para ocupar esse espaço? Excelente a sua pergunta, inclusive estão tendo várias campanhas nesse sentido, Primeiro, vamos lá, primeira questão, qualquer presidente, hoje nós temos o presidente Lula, ele tem lá seus critérios e tem a sua discricionariedade de indicar a presidente ou a futura ministra do STF ou ministro do STF. A questão não é essa, isso a gente sabe, essa é uma prerrogativa dele. A questão é que um pouco de tudo que eu já trouxe aqui
é você pensar qual é o cenário do nosso país. E falando um pouco desse lugar de procuradora municipal, eu falo principalmente das políticas públicas que nós estamos construindo. Então, eu acho que essa questão do STF é você perceber a ausência. Primeiro que você percebe que no STF você só tem 2 mulheres ministras, né? E que em 132 anos você nunca teve uma mulher negra. Então, o ponto está aí. Seja o atual presidente ou os próximos, a gente tem que entender que nós precisamos vencer esses problemas socioeconômicos de profunda desigualdade em nosso país. E, como eu disse, a gente não está procurando culpado, a gente está procurando responsabilidade institucional. Então, eu acho que essa pauta da indicação da próxima vaga do STF passa pelo reconhecimento que o Brasil precisa, sobretudo, indicar sim uma figura feminina, e eu avanço mais, uma liderança feminina negra. Como eu falei, eu tive aqui recentemente com a primeira presidente mulher negra do Tribunal de Justiça, a desembargadora Iris, que tem uma história fantástica. Na Bahia nós temos Lívia Vaz, promotora de justiça, na advocacia pública a gente tem Manuelita, ou seja, não faltam nomes de mulheres negras que podem ocupar esse lugar, e mulheres essa com um currículo, enfim, fora de série, fenomenal. Então, o problema não é de capacidade técnica. O problema é de decisão política que reconheça que nós precisamos reparar esse problema histórico, que aí cruza gênero e raça. Então, eu acho que está na hora, sim, da indicação de uma mulher, e eu defendo que seja uma mulher negra, para a gente cada vez mais, através das nossas instituições, irmos fazendo diferença também em relação a esse aspecto. Muito bem. E, doutora, eu tenho acompanhado, as redes ali da Associação Nacional, e vejo a senhora muito articulada, muito envolvida, Questão tributária, quero que a senhora fale um pouquinho, porque é uma preocupação dos prefeitos em especial, Nós vamos perder... Vai prejudicar os municípios? Enfim, ainda tem muitas dúvidas. Quero que a senhora fale um pouco para nós sobre a reforma tributária e também sobre o que mais em todos esses movimentos, Ele acompanha com ministros, com ministras, Fala um pouquinho para nós sobre a reforma tributária e o que mais, a associação ela está envolvida e que pode trazer mais contribuições para que a nossa audiência, para que os nossos cidadãos possam entender cada vez mais o papel do procurador e da procuradora municipal. Pronto, falando da reforma tributária, e esse é um tema que eu já vinha dizendo, que nós tivemos uma reunião no Conselho Nacional de Justiça e também com a presença da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, onde estava presente a secretária APIR, e essa reunião foi segunda-feira, inclusive, doutora Cristiane Neri, que faz parte de um grupo de trabalho dentro da NPM, que estuda sobre a reforma tributária. Então, esse é um tema de grande relevância no nosso país. Inclusive, eu venho participando de vários espaços, seja de discussão, seja de fala e debates em relação ao tema. E é bom a gente entender qual o contexto da reforma tributária, principalmente no que diz respeito ao município. A gente já falou aqui muito, André, sobre políticas públicas. E as políticas públicas, seja ela para acontecer, educação, saúde, por aí, ela precisa ser custeada. A gente precisa cobrar os tributos para custear essas políticas públicas, porque senão elas não acontecem. E um dos tributos municipais que mais custeia essa política pública é o ISS, é um imposto sobre serviço. Só que antigamente, antes, a gente falava muito de um outro imposto que não é da competência municipal, que é o ICMS. E hoje em dia, nessa nova modalidade, principalmente depois da pandemia, onde cada vez mais a gente não pensa tanto em aquisição de produtos, mas a gente pensa no que? Nos serviços. É o Uber, diversos serviços hoje que traz a comodidade do nosso dia a dia, nós mulheres, inclusive, que precisamos estar dando conta de tantas questões, e como é bom a gente ter um serviço que leve determinada encomenda para algum lugar e por aí vai. Então, nesse contexto de consumo de serviços, essa
uma arrecadação que estava com os municípios e que estavam custeando exatamente essas políticas públicas. O que acontece com a reforma? Dentre tantos temas. Você pega esses impostos, que era o ICMS, que era do Estado, certo? Que tinha mais a ver com produtos, e você pega o ISS, que tem a ver mais com consumo, e aí eu até já peço desculpa, porque não é bem a minha área tributária, mas eu gosto muito de política pública, eu gosto de custear essa política, então a gente tem que entender disso também. E gosto também de traduzir para que as pessoas no dia a dia entendam a questão. Então a gente pega esses dois tributos e agora a gente une em um só. E surge mais uma sigla, que é o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. E agora, o que acontece? Você traz uma proposta de compartilhamento de competência desses dois impostos. Então, o IBS, nessa proposta de reforma, que é a PEC 45, ele vai ser um imposto que vai ser compartilhado entre Estado e município. Então, o recurso vai vir ali, os dois vão compartilhar. E como é que vai ser isso? E quem cobra e quem não cobra? E se tiver conflito ou se não tiver conflito? Então, vai ter aí um conselho federativo, que vai ter assento a União, estados e municípios, que vai fazer a gestão compartilhada disso. E qual é um dos receios? Uma coisa chamada Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? Nós estamos na República Federativa do Brasil. Mas o que quer dizer isso, República Federativa do Brasil? A gente está em um país onde se diz que o Estado, certo? Ou melhor, a União, o Estado e o município, eles são autônomos, eles têm ali a sua autonomia financeira, administrativa, mas isso só acontece se ele puder fazer suas decisões. E uma decisão que é extremamente importante é a decisão que diz respeito ao seu recurso público, como você aplica, como você não aplica. Então, quando você agora traz esse novo modelo de uma federação que vai ter essa cooperação, se você não tiver cuidado e não acompanhar bem essa reforma, você pode ter uma violação do pacto. E quem é que está na ponta cuidando dos interesses dos municípios, como eu já disse aqui? Os procuradores e as procuradoras do município. Por isso a importância da Associação Nacional, nesse contexto, avaliando nesse olhar técnico de quem lida dia a dia com os tributos municipais, com quem lida, principalmente aqui, por exemplo, Porto Alegre, que é uma referência nas mediações tributárias, para estar ali contribuindo com a sua visão técnica e vivencial de como melhor conduzir essa reforma para que não haja, na última ponta, uma violação ao próprio interesse municipal. Muito bem. Doutora Lília. Lembrei da outra pergunta, mas enfim. O que mais, doutora Lília, assim, todo esse seu movimento lá por Brasília, então, tem a participação da Associação Nacional de Procuradores Municipais? É interessante a gente entender, porque vai de encontro ao que eu digo do olhar sistêmico, né? Que os procuradores e as procuradoras têm que ter. Então, eu vou dar exemplo só de dois projetos que eu acho bem interessante. Primeiro, um que eu conversei ali no Conselho Nacional de Justiça, que tem a ver, por exemplo, com muitas das crianças em situações de rua. Porque muitas dessas crianças, elas cometem atos infracionais e aí muitas vezes são aplicadas medidas socioeducativas a essas crianças, e quem tem que estar fazendo toda a tutela e o acompanhamento dessas crianças nada mais é do que os seus municípios, através dos seus equipamentos de políticas públicas municipais que acompanham essas crianças. Mas o que foi que o Poder Judiciário, um estudo do Conselho Nacional de Justiça, começou a perceber? Que muitos dos juízes, às vezes por não entenderem, ou às vezes por falta de entendimento no próprio município de como lidar com essas crianças, começa a colocar essas crianças em um regime mais duro, mais severo, né? Então, uma criança que de repente estava ali pichando o muro, algo público que não poderia, mas que não seria o caso de você estar colocando essa criança em um regime mais severo, e sim de você estar inserindo ela no ambiente educacional. Mas ali, muitas vezes, não haver esse diálogo entre o judiciário e o município, essa criança vai para um cenário que está violando a própria infância. Mas não estava havendo uma conexão
de quais seriam as normas jurídicas para que isso acontecesse. Então, no momento que você faz uma parceria com a NPM e você começa a ajudar ao CNJ a fazer cartilhas de orientações para os gestores, para como esses gestores podem aplicar suas normas jurídicas para resolver um problema do CNJ, de processos acumulados numa situação que não precisava, para resolver o problema da infância, de respeito à dignidade dessa criança e para resolver o papel do município, porque o município, como eu disse, ele atua de forma preventiva, ele atua para essa criança não parar no judiciário. E quem é que traduz isso, essas normas e tudo? É o procurador do município, nessa atuação preventiva. E um segundo exemplo, nós tivemos aí com a pandemia, não sei se vocês se recordam, a Lei Aldir Blanc, onde muitos recursos da cultura foram transferidos para fundos municipais da cultura para se fazer projetos e iniciativas para ajudar muitos dos artistas, aqui em Terras Gaúchas, isso é muito rico, estou vendo aí o movimento Farroupilha, na Bahia nós também temos uma produção cultural incrível, mas enfim, nós temos artistas, mulheres e homens que precisam desse incentivo, nós temos instituições e nós temos inclusive empresas, que tem essa consciência social e precisa fomentar a cultura. Mas o que acontecia? Esse dinheiro, esse recurso público vai para esses fundos e muitas vezes eles ficam parados. Esses recursos públicos eles não conseguem rodar, porque não se sabe como se fazer valer esse recurso sem pensar na caixinha da Lei 8666, da Lei Licitação. Então é preciso se ver essas outras formas, essas outras normativas, que inclusive vai ser discussão do nosso Congresso, para que o procurador seja esse elo que consiga traduzir a segurança jurídica de atuar com esses recursos públicos, mas ao mesmo tempo perceber de como outras modelagens podem ser feitas para esse dinheiro ser bem aplicado. Então, por isso a importância da NPM, quando visita esses ministérios, quando entende o que o Ministério da Cultura pretende fazer, o que o Ministério da Saúde pretende fazer a nível nacional, porque quando esse recurso público chega na ponta, se a gente não tiver também uma política pública com a advocacia pública municipal para auxiliar esses municípios, você acaba não conseguindo fazer que essa política pública de fato aconteça. Doutora Lília, é muito bom ouvi-la, é um aprendizado. E o quanto hoje a nossa audiência pôde ficar informada, porque às vezes alguns têm o entendimento de que o procurador municipal é aquele que diz não pode, não dá, não faz, Além de que às vezes não entende o que é mesmo a função, quais são as atribuições, ainda acha que é aquele que tranca tudo. E a senhora desse uma aula aqui para todos nós. Nós queremos lhe agradecer, mais uma vez o Estado está aqui de portas abertas, agradecer a senhora pela presença aqui conosco, por todas essas informações, o seu olhar humanizado, sistêmico e humanizado, que não enxerga só o processo judicial quando acontece problema na cidade e chega o processo lá na prefeitura, mas sim a prevenção, a humanização e esse olhar sistêmico. Meus parabéns, e nós estamos encerrando mais um programa Em Evidência na TV. Lembrando você, então, Congresso Brasileiro de Procuradoras e Procuradores Municipais, que acontece em novembro, com a abertura na Catedral Metropolitana no dia 5 de novembro e as demais atividades do Congresso no Farol Santander. Nossa presidente deixou aqui o convite para todos, reforço aqui. Doutora Lília, parabéns à senhora que está à frente da associação, à frente do Congresso, parabéns ao doutor Armando Domingues também, presidente da Associação de Procuradores do município de Porto Alegre, e um grande abraço a toda a sua diretoria. Ficamos então lembrando você para estar assistindo o programa Em Evidência na TV, sempre acompanhando pelos canais 24 e 524 da Claro Net, e reforçando aqui os nossos apoiadores: CDP Consultoria de Direito Público, Sicoob Crédito Capital, mais do que uma escolha financeira, Kaisermac Equipamentos, mais da metade dos municípios do estado optam pela Kaisermac. Um grande abraço.
Comentário em Evidência. Patrocínio Kaisermack Equipamentos. Instituto Masper e Masper Assessoria. Precisando de peças de reposição para maquinário de terraplanagem e manutenção de rodovias? Atendendo construtoras e mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul, a Kaisermack é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado, minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos. Conheça nossas soluções personalizadas. Acesse kaisermack.com.br para mais informações. Kaisermack, parceria estratégica em peças de reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários. Olá, tudo bem? Eu sou Milena Ghisolfi e hoje vamos falar sobre meios eletrônicos de pagamento. O cartão de crédito, ele surgiu em meados da década de 20 nos Estados Unidos e desde então se popularizou no mundo inteiro. Somente no ano de 2022, aqui no Brasil, foram comercializados entre cartões de crédito, débito e cartões pré-pago um total de 3 trilhões de reais. Isso foi apurado pela Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviço. Mas o que são essas empresas de cartões de crédito? São adquirentes. O que é uma adquirente? A adquirente, ela faz o intermédio financeiro entre o estabelecimento comercial e o banco emissor do cartão de crédito. Então, eu trouxe hoje para vocês a Cipag, que é a adquirente do Cicobi. Então, através da Cipag, da máquina de cartão de crédito, você pode comercializar crédito, débito, cartões de presente, cartões pré-pago, recarga de telefone. E para que servem esses meios de pagamento? Para dar mais tranquilidade e segurança para os estabelecimentos comerciais, onde uma venda no débito ele pode receber no primeiro dia útil após a venda. Uma venda no crédito, ele pode organizar a sua agenda financeira, fazendo uma antecipação desses recebíveis, conseguindo receber à vista aquilo que ele iria receber de em até 10, 12 vezes. Então, na maquininha Cipag, você também tem a função Pix, onde não é cobrado nenhuma tarifa a mais para o cooperado, para o estabelecimento comercial. Então, tem várias outras adquirentes que cobram por esse serviço, mas na Cipag, esse serviço ele é gratuito. O que mais que podemos fazer na Cipag? Uma venda digitada, que é aquela venda onde o cliente final, o consumidor, não está presente. Pode ser gerado link de pagamento, que é quando o estabelecimento comercial gera um link com o produto vendido e o valor da venda e envia esse link para o seu cliente. E o seu cliente escolhe a forma de pagamento, a forma de parcelamento dessa compra. Então, é mais uma comodidade que a Cipag oferece para esse cliente. Também tem aceitação de tickets refeição e alimentação para restaurantes e lanchonetes, ticket combustível, se for o cliente, o estabelecimento comercial, um posto de gasolina. Também, não menos importante, o e-commerce, que são as lojas virtuais que vendem seus produtos e serviços pela internet. Através da Cipag, você pode fazer as suas vendas online e receber com mais tranquilidade, conforto e garantia de recebimento. Porque mesmo que um cliente não pague a sua fatura de cartão, a adquirente vai fazer o repasse para o cliente. Então, é mais uma segurança de que irá receber no final do mês a sua agenda financeira. Então, essas foram as dicas em evidência. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV.